Olá pessoal, tudo bem? Então o estudo de hoje, essa videoaula, vai ser referente a equações diferenciais de ordem n, tá ok? Então nossa videoaula hoje a gente vai estudar as equações diferenciais de ordem n. Então pessoal, qual que é o formato de uma equação diferencial de ordem n? Então ela tem a seguinte forma, né? P0 vezes derivada de ordem n, né? Então esse cara é a ordem da derivada, né? Ordem n, derivada de ordem n em relação a x, derivada de y, né? De ordem n em relação a x, mais P1, derivada de ordem n menos 1 de y em relação a x, né? Até a derivada de ordem zero, né? A gente vai até a derivada de ordem zero vezes Pn. O que é o Pn? O Pn é o coeficiente, né? É o último coeficiente, né? Então, de forma genérica, a gente começa no primeiro coeficiente, P0, né? Vezes a derivada de ordem n, termina no último coeficiente, vezes a derivada de ordem zero. Então, essa parte aqui, pessoal, é a forma genérica de uma equação diferencial de ordem n. Igual a q de x. Quem é esse q de x? O q de x, pessoal, é uma função em x, né? Pode ser qualquer função em x, né? De diferentes termos, ou uma função igual a zero. Ou seja, ou ele é uma função em x, ou ele é igual a zero, né? Quando ele for igual a zero, ela é dita equação diferencial linear de ordem n homogênea. Quando ela for diferente de zero, é uma equação diferencial linear de ordem n não homogênea, tá ok? É claro, quando a gente fala uma função em x, a gente pode, né, considerar uma constante também, né? Tá? Então, ou ele é igual a zero, ou ele é diferente de zero, tá? Aqui a gente tem dois exemplos, né, de equações diferenciais de ordem n, né? O primeiro exemplo é uma equação diferencial de ordem 3, né? Coeficientes variáveis, olha aqui, os coeficientes são variáveis, né? X ao cubo, né? O outro 2x ao quadrado, né? O outro coeficiente menos 5x, né? E o último coeficiente 1, né? Ou seja, ela tem coeficientes variáveis, né? Ela é de ordem 3, é uma equação diferencial ordinária de ordem 3, né? É a maior derivada. Ela é não homogênea. Por que ela é não homogênea? Porque ela é diferente de zero, né? Já o segundo exemplo é uma equação diferencial ordinária de ordem 2. Coeficiente constante. Olha, esse coeficiente é 1, né? O primeiro coeficiente é 1, né? O segundo coeficiente é 3. O terceiro coeficiente é 2. Então, essa aqui é uma equação diferencial linear de ordem 2. Coeficientes constantes igual a zero. Então, ela é uma homogênea, né? Inicialmente, a gente vai trabalhar esse assunto. Equação diferencial de ordem n, coeficientes constantes e homogênea, igual a zero. Então, o primeiro assunto que a gente vai trabalhar vai ser esse. Outro detalhe, para essa disciplina, pessoal, a gente vai trabalhar com coeficientes constantes, tá? Então, para essa disciplina, a gente vai trabalhar com coeficientes constantes, né? Igual a zero inicialmente e depois diferente de zero, né? Tá ok? Então, o primeiro assunto que a gente vai ver vai ser equações diferenciais lineares de ordem n de coeficientes constantes e homogêneas. Então, equação diferencial homogênea com coeficientes constantes, né? Só retomando o que eu falei antes, né? Os coeficientes a 0, a 1, até a n vão ser constantes, tá, pessoal? Todos vão ser constantes, tá? E ela é homogênea, né? Porque ela é igual a zero, né? A equação é igual a zero, né? Pode observar aqui, é igual a zero. Então, ela é uma homogênea. Como que a gente resolve uma equação dessa, pessoal? A homogênea, né, que é o primeiro caso que a gente vai estudar, é muito tranquilo de resolver, né? Basta, né, saber encontrar raízes do polinômio, né? A gente vai mandar um polinômio a partir da equação, resolve ela, tá? Então, como resolve? Primeiramente, a gente tem que fazer uma substituição, né? Cada derivada a gente vai substituir por m. Olha aqui, certo, né? Derivada em relação a x, a gente vai substituir por m, tá?
tá? É chamado operador diferencial. Então, no lugar de derivada em relação a x, a gente colocando o m, ele está assumindo a nossa incógnita agora, né? É o m. M elevado a n, m elevado a n menos 1, até m elevado a 0, né? Entendeu? Então a gente já tem um polinômio aqui, né? Os coeficientes são constantes, né? A 0, a 1, né? Até a n, são constantes. A gente tem a incógnita n elevada à potência n, né? Que seria a ordem da derivada, né? Observe, a ordem da derivada, vezes y. Como a gente tem o y em cada termo, né? Se a gente observar, o y está em todos os termos, a gente pode pôr esse y em evidência, né? A gente coloca o y em evidência, né? O y está multiplicando tudo, né? Passa a dividir no x, passa a dividir no zero, a gente simplifica esse y, né? A gente fica só com o polinômio de ordem n e incógnita m, tá ok? Esse polinômio, pessoal, é chamado polinômio característico, né? Esse cara que vai fornecer, né, os valores para a gente resolver a equação, né? Então, resumindo, primeiramente a gente vai ter a equação, né? A gente vai ter a equação, né? Diferencial de ordem n, tá? Essa ordem aqui, pessoal, né? Teoricamente, né, ela seria infinita ordem, né? Mas é claro, a gente vai trabalhar, né, para a gente resolver a mão, a gente vai trabalhar assim no máximo, acho que uma ordem de 5, né? Então, essa equação diferencial ordinária de ordem n gera o polinômio característico. Esse polinômio aqui, tá? Esse polinômio característico vai fornecer valores para a gente resolver ela. O que são esses valores? Os valores são as raízes da equação, né? Então, se a gente ler esse breve texto, ó, a equação recebe o nome de equação característica. E é através delas que determinamos o valor de m. O que são os m? São as raízes, mk soluções, para posteriormente resolver a equação diferencial ordinária. Esta equação, pessoal, essa equação característica aqui, ela vai ter ou raízes reais, né, que é o normal, quando vai resolver uma equação, reais distintas, né, raízes diferentes, reais iguais, ou reais complexas, ou combinação de ambas, né? Entenderam? Um polinômio qualquer, né? Aqui não muda a ideia de resolver um polinômio, né? Polinômio, a gente igual a zero, a gente encontra raízes. Bom, se ao resolvermos esse polinômio, a gente encontrar raízes reais distintas, ela vai ter a seguinte solução. Então, a equação diferencial, né, ordinária de ordem n, se ela possuir raízes distintas, a solução, né, vai ser a partir dessa expressão. O que vai ser essa expressão? Tudo depende a ordem da equação, né? O grau da equação, né? A ordem lá das derivadas. A ordem da derivada vai gerar o grau da equação. Conforme o grau da equação, tu vai determinar o número de raízes. Digamos, um exemplo bem básico, que ela seja de ordem 3. Quantas raízes tu vai ter? 3 raízes, né? M1, M2 e M3. E a solução vai a partir do número de raízes. Olha, aqui seria, né, de forma genérica, ó. Y igual a C1, Euler elevado na primeira raiz vezes x, mais C2, Euler elevado na segunda raiz vezes x, mais até Cn, a última raiz, né, Euler elevado na última raiz vezes x, ok? Então agora vamos ver na prática um exemplo para equação diferencial ordinária de ordem 2, né? Um exemplo para de ordem 2, né? Mas a gente vai resolvendo exercícios de ordem maiores, ok? Então aqui, ó, esse exemplo. É uma equação diferencial, né, linear de ordem 2, homogênea. Então o primeiro passo vai ser a gente determinar o polinômio característico, né? Então resolvendo, y segunda derivada, menos y primeira derivada, menos 2y igual a 0. Também posso escrever dessa forma, né? Nada impede de eu ir direto, mas eu fiz um passo a mais. Posso escrever dessa forma. Segundo a teoria da resolução, né, que a gente viu anteriormente, a gente vai substituir a derivada por m, né? A derivada em relação a x, a gente vai substituir por m, né? Então, a gente vai ficar m ao quadrado vezes o y, menos m vezes o y, né? Menos 2y. A gente substituiu a derivada em relação a x, que é o operador diferencial, por m, né? A gente substituiu por m.
Como o y está em ambos os termos, eu coloco ele em evidência, né? Está multiplicando, né? Passa dividindo, simplifica o y. Então, eu fiquei com o polinômio característico bem simples, né? m ao quadrado menos 2... m ao quadrado menos m menos 2 igual a zero. É uma equação do segundo grau, né? Se é uma equação de grau 2, olha pessoal, grau 2, né? Obrigatoriamente, a gente vai ter duas raízes, m1 e m2, né? Como que a gente calcula as raízes de uma equação de segundo grau? Ou vocês utilizam um Bhaskara, ou vocês olham assim, né, só visualmente, pode determinar valores que vai zerar, né, substituindo para ele, né? Mas enfim, achou as raízes, né? A gente achou raízes para esse caso reais, né? São números reais e diferentes, distintas. Quando eu tenho duas raízes reais distintas, a solução vai ficar y igual a C1, Euler na primeira raiz vezes x, mais C2, Euler na segunda raiz vezes x, né? Então, substituindo a primeira raiz, né? C1 vezes Euler na menos 1x, mais C2 vezes Euler na 2x, que é a segunda raiz. Ou seja, a nossa solução, né, simplesmente vai ficar y igual a C1, Euler na menos x, mais C2 vezes Euler na 2x. Tá? Então, essa é a solução da equação diferencial de ordem 2. Y, segunda derivada, menos y, primeira derivada, menos 2y igual a zero. Caso queiram tirar uma prova real, se tu derivar duas vezes, substituir na segunda derivada, derivar uma vez, substituir na primeira derivada, e depois substituir para y, vocês vão ver que vai zerar, né? Então, vocês têm certeza que essa é a solução, né? Caso queiram tirar a prova real. Tá ok? Resumo. Tem a equação diferencial, né? Linear de ordem 2, monta o polinômio característico, acha as raízes, né? Nesse caso, a gente verificou que as raízes são reais e diferentes. Essa é a fórmula de solução, né? Quinta fórmula de solução, né? Substitui as raízes, está pronta a solução, né? Bem tranquilo, né, pessoal? Beleza. Segundo caso, raízes reais e iguais. Então, quando as raízes são reais e iguais, a solução vai ser essa. YC1 na primeira raiz, y igual a C1 vezes Euler elevado à primeira raiz, vezes x, mais C2 vezes x vezes Euler elevado à segunda raiz, mais, o que quer dizer? Cn vezes x na n menos 1, vezes Euler na última raiz vezes x. Significa, pessoal, que a gente tem que acrescentar o x. Ali, ó. Aqui seria, né, para a primeira raiz, x a 0, para a segunda raiz, x a 1, para a terceira raiz, no caso, né, x a 2, né? Então, a diferença quando tem raízes, raízes reais e iguais, a gente tem que acrescentar o x, multiplicando aqui o Euler. Aqui seria x a 0, né, o primeiro, depois x a 1, x a 2, né? X a 0 não precisa aparecer, né? Tá? Então, C1 Euler na M1x, mais C2x Euler na M2x, e assim vai. Né? Exemplo, resolva a equação diferencial ordinária. Y, segunda derivada, menos 4y, derivada, mais 4y igual a zero. Então, primeiro passo, a gente tem que pegar a equação e montar o polinômio característico. Aqui eu vou mais direto, pessoal. Olha aqui. O que eu já fiz aqui? Eu não deixei o y, eu já tirei o y, já coloquei em evidência e passei dividindo, né? Fui direto, ó. Y segunda derivada, m ao quadrado, né? Y primeira derivada, m. E aqui, como não tem derivada, não vai o m. Ou seja, y ao quadrado, m ao quadrado, menos 4y derivada, menos 4m. Mais 4 vezes y, aqui tu não tem derivada, mais 4, né? Outros, né, utilizam o operador diferencial ou faz direto. Mas se tu fazer direto, assim, tu já, né, tu não vai errar, né, tu vai saber o que tu está fazendo, tu já cai na equação, né, característica, tá? Então, da equação diferencial ordinária de derivada de ordem 2, eu montei o polinômio característico de grau 2, né? Se é grau 2, nós vamos ter duas raízes, né? Aplico fórmula de Bhaskara, eu cheguei que eu vou ter 4 dividido por 2, que é 2. Mas como é duas raízes, eu tenho uma repetição, né? Eu encontrei um valor.
né? Eu encontrei 2. Mas como ele é de ordem 2, né? A derivada é de ordem 2, né? O polinômio é de grau 2, né? Se a derivada é de ordem 2, o polinômio é de grau 2. Então, obrigatoriamente, nós teremos que ter duas raízes. Como achamos um valor só, significa que as raízes são reais e iguais. Duas raízes reais iguais. Essa é a fórmula de solução. Entendeu? Raízes reais iguais. Fica y igual a C1, ordem na primeira raiz vezes x, y mais C2, x, eu não posso esquecer desse cara, que é o x, olha, x vezes ordem na M2 vezes x, tá? Ou seja, y igual a C1 vezes ordem na primeira raiz é 2, x. Como ela é raízes reais repetida, mais C2, não posso esquecer de acrescentar esse cara aqui, ó. X, né? Não posso esquecer desse x, né? Euler na segunda raiz, que no caso específico elas são iguais. Tá ok? Resumo. Temos a nossa equação diferencial, né, ordinária, montamos o nosso polinômio característico, determinamos as raízes, no caso específico, raízes reais iguais, né? Aplicamos aqui a fórmula, né? Aqui não está a fórmula de resolução, né? Essa fórmula para raízes reais, o único detalhe é que eu não posso esquecer de acrescentar um x, né? C1 vezes Euler na primeira raiz vezes x, mais C2 vezes x, Euler na segunda raiz, né? Vezes x. Ou seja, né? Aqui está a solução. Tá ok? Beleza. Terceiro caso. A equação possui raízes complexas. Então, o que acontece? Tu vai ter uma equação diferencial ordinária, né? Quando tu resolver a tua equação diferencial ordinária, tu vai montar o polinômio característico, e esse polinômio característico vai possuir raízes complexas, né? Que é, né, raiz quadrada, né? No caso específico aqui vai ser uma raiz quadrada com um valor negativo, né? Dentro da raiz. E dela é uma raiz complexa, tá? Então, um exemplo, né? 4y segunda derivada, mais 4y primeira derivada, mais 5 igual a zero. Esta é a minha equação diferencial ordinária. A partir dela, eu monto o meu polinômio característico, né? Que a ordem da derivada vai gerar o grau do polinômio, grau 2, né? Então, polinômio de grau 2, polinômio característico. Vou determinar as raízes, né? Estou determinando por forma de Bhaskara. Cheguei, né? Menos 4 mais e menos, raiz de menos 64. Então, nós temos um número negativo, ó, dentro do radical. Raiz de menos 64 é 8i, né? Então, m1 e 2, menos 4 mais e menos 8i, dividido por 8. Simplificando, eu tenho duas raízes, m1 e m2, complexas. A primeira raiz seria menos 1 menos i. A segunda raiz, menos 1 meio mais i. Então, é duas raízes complexas. Quando eu tenho raízes complexas, eu tenho que pensar o seguinte, ó. Esse primeiro cara aqui, né, a gente vai chamar de alfa, né? Esse segundo cara aqui, a gente vai chamar, né, de beta, né? Ou seja, alfa a parte real, beta a parte imaginária. No caso específico aqui, ó, pessoal, a parte real é menos 1 meio. A parte imaginária é menos 1. Então, ó, alfa mais e menos beta i. Eu vou usar o alfa e o beta. Então, a solução vai ser C1, Euler elevado na parte real vezes x, vezes cosseno de beta x, mais C2, Euler na parte real vezes x, vezes seno de beta x. Beta é a parte imaginária. Ou seja, simplesmente substitui, olha, para alfa, né? Aqui dá o alfa, né? Tu vai substituir a parte real. Parte real é menos 1 meio, né? Parte complexa, no exemplo, é 1, né? Então, para cosseno, eu levo por 1 vezes x, e para seno também, 1 vezes x. Resumo da ópera. Y igual a C1, Euler na menos 1 meio, que é a parte real, vezes x, vezes cosseno de 1x, que 1 é a parte complexa, mais C2, Euler na parte real, que é menos 1 meio, vezes x,
vezes seno da parte imaginária, que é um x, né? Então, aqui está a nossa solução, né? Considerando que o polinômio tem raízes complexas. Tá ok? E, por último, uma combinação de ambos. Agora, nós, né, vamos trabalhar uma equação diferencial de ordem 3, que ela vai, né, gerar um polinômio característico de grau 3, que as raízes não vai ser somente real, diferente, e nem somente complexa. Vai ser uma combinação de ambas. Vamos ver. Então, considerando o polinômio y, né, terceira derivada, mais 3y segunda derivada, mais 7y primeira derivada, mais 5y. Desse polinômio, eu posso ir direto para, né, dessa equação diferencial, eu posso ir direto para o polinômio. Eu já monto o polinômio direto. Então, y terceira derivada vai dar m ao cubo, mais 3y segunda derivada, mais 3m ao quadrado, mais 7y primeira derivada, mais 7m, mais 5 só y, né, não tem m, mais 5. Então, esse é o meu polinômio característico. Vou determinar as raízes. Eu utilizo o seguinte método. Quando ela é de ordem superior a 2, eu atribuo um valor, né? Eu, né, chuto um valor, que obviamente, né, eu vou observar, né, que antes de chutar o valor que vai me zerar, né? Se eu pôr menos 1, vai ficar menos 1, né? Menos 1 ao cubo é menos 1. Mais 3 vezes menos 1 ao quadrado, mais 3. Mais 7 vezes menos 1, menos 7, mais 5. Vai ficar 8 menos 8, né? Vai ficar aqui, ó. 8 menos 8, 0. 0 igual a 0. Então, o menos 1, eu confirmo que é uma raiz, né? Agora, eu posso reduzir o grau, fazendo o quê? A divisão, né? Aqui eu fiz a divisão do polinômio por m, né? Eu fiz a divisão do polinômio por m menos uma raiz, né? M menos 1 ficou m mais 1. Isso aqui é uma divisão de polinômio para reduzir o grau. Sempre vai ter resto zero. Por quê? Porque se ela é uma raiz, quando eu dividir, o resto vai ser zero. Então, eu divido, né? M ao cubo mais 3m ao quadrado mais 7m mais 5 por m mais 1. Quando eu faço a divisão, eu reduzo o grau. Eu vou ter outro polinômio de ordem 2. M ao quadrado mais 2m mais 5. Então, é um polinômio de ordem 2, né? Agora, eu vou achar através do polinômio a segunda e terceira raiz. Primeira raiz menos 1. Segunda e terceira raiz eu vou determinar agora, né? Aplico forma de Bhaskara e tal. Observo que eu tenho duas raízes complexas. Menos 1 mais e menos 2. Então, eu vou ter uma combinação de soluções. Eu vou ter uma solução para a parte real, né? Que é o menos 1. E uma solução para a parte complexa, né? Menos 1 mais e menos 2. Né? Então, para a parte real, C1 Euler elevado m na primeira raiz, né? Só tem uma raiz, né? Então, aqui, né, tá a parte real, né? Vou lá e substituo a raiz, menos 1 aqui para m1. Para a parte complexa, né, eu vou ter que utilizar a solução complexa, né? Que é C1 Euler na parte real, elevado à parte real, vezes cosseno de beta-x, que é a parte imaginária, né? Mais C3 Euler elevado na alfa x, que é a parte real, vezes x, vezes seno de beta x, né? Que é a parte complexa. Como eu tenho de parte complexa, vamos olhar a raiz complexa, né? Vamos analisar a raiz complexa. Eu tenho de parte complexa 2 e de parte real menos 1, né? Então aqui é a parte real, que é o alfa, né? E aqui é a parte complexa, né? Que é o 2, né? Parte imaginária. Então, olha, substituindo para alfa menos 1, né? E para beta 2. E na parte real deu menos 1 também, né? Deu igual a da parte real da complexa. Né? Vou ter a seguinte solução. C1 Euler na menos 1, que aqui é a parte real, tá, pessoal? Esse menos 1 aqui é a parte real, né? Mais C2 vezes Euler na parte real das raízes imaginárias, né? Das raízes complexas, né? Então, aqui é o menos 1 da parte complexa, né? Esse cara aqui, ó, que tá aqui, né? Vezes cosseno de 2, né? Esse 2 aqui, que é o meio ruim esse desenho aqui, mas enfim. Olha aqui.
Voltando, olha. Esse menos 1 que está multiplicando x é o menos 1 da parte real. Esse 2 que está multiplicando aqui no arco, né? Esse 2 é da parte imaginária. Esse cara aqui, deixa eu tentar fazer um risco aqui. É desse cara aqui, ó, né? Entendeu? Mais C3 menos 1 vezes x. C3 vezes Euler na menos 1 vezes x, vezes seno de 2x, né? Então, acho que ficou bem entendível. Eu vou fazer mais uns riscos aqui, para talvez fique mais claro, né? Esse menos 1 da parte real está aqui, né? Esse menos 1 da parte real da raiz complexa está aqui, né? Eu acho que ficou bem entendível, né? Então, resumo, a gente tem uma equação diferencial ordinária, nesse caso específico de ordem 3, gerou 3 raízes, uma real e 2 complexas, e a solução é uma combinação dos resultados das raízes, né? Essa é a solução. Ficou meio poluído aqui o final, mas qualquer coisa vocês voltam o vídeo lá que está mais claro. Então, essa é a solução. Y igual a C1, Euler na menos 1x, mais C2, Euler a menos 1x, vezes cosseno de 2x, mais C3, Euler na menos 1x, vezes seno de 2x. Tá ok? Então, eu passei para vocês, né, 4 exemplos. Um para raízes reais distintas, um para raízes reais iguais, um para raízes complexas e o último exemplo é uma combinação de raízes reais e complexas. Tá ok? Então agora vocês vão resolver os exercícios, né, que eu vou disponibilizar no ambiente do Moodle, tá ok? E a nossa aula de hoje seria isso. Equações diferenciais ordinárias de ordem n. No caso específico, coeficientes constantes e homogêneos. Tá ok? Até mais, pessoal. Abraço.